Pra quem é fã de terror, tem um nome que, olha, dá um arrepio na hora: Annabelle. Só que por trás daquela boneca assustadora que a gente conhece dos cinemas, existe uma história bem diferente, viu? Vamos mergulhar em como um simples brinquedo de criança acabou virando esse ícone do terror. A imagem é aquela, né? Inconfundível. Uma boneca de porcelana, aquele olhar meio vago, as trancinhas e aquele sorrisinho sinistro que assombrou plateias no mundo inteiro. Ela virou, sem dúvida, o rosto de uma das maiores franquias de terror dos últimos tempos. Mas e se a história que o cinema mostrou for, na verdade, bem diferente da lenda original que serviu de inspiração? Pois é aqui que o verdadeiro mistério começa a ficar interessante. Bora começar então. Para a grande maioria, a história da Annabelle nasce ali, nas telas do cinema, onde ela foi apresentada como, bom, a personificação do mal. Então, no filme de 2014, a Annabelle é aquela boneca de porcelana grandona que é dada de presente para uma mulher grávida. Só que a história vira um pesadelo quando a casa deles é invadida por um culto. Aí a boneca vira uma espécie de portal para um demônio que está querendo uma alma. Foi essa imagem super forte que grudou na mente de todo mundo. Ok, mas agora, vamos dar uma voltada no tempo. Bem antes de Hollywood pensar em botar a mão nessa história, já existia a versão contada pelos famosos investigadores paranormais Ed e Lorraine Warren. E olha, a versão deles é bem, mas bem diferente. Vamos dar uma olhada na linha do tempo. Tudo começa lá em 1968 com uma estudante de enfermagem que ganha uma boneca de presente. Pouco tempo depois, a boneca supostamente começa a se mexer sozinha, a deixar uns bilhetinhos estranhos. Elas chamam a médium, que diz que ali mora o espírito de uma menina. Mas quando o comportamento da boneca fica mais pesado, mais assustador, é que os Warren entram em cena. Eles chegam, declaram que a boneca está possuída por um demônio e pronto, levam ela embora. Peraí, então se a história original era sobre uma estudante de enfermagem e não sobre uma boneca de porcelana, como é que era tal boneca de verdade? E essa aqui, uma boneca Raggedy Ann. Sabe, aquele brinquedo super comum para crianças, com cabelo de lã vermelha, um narizinho triangular, um rosto sorridente. É um contraste, assim, absurdo com aquela figura aterrorizante do cinema. A suposta fonte de todo aquele mal era, na verdade, um brinquedo que parecia totalmente inofensivo. A pergunta que fica é: como é que uma história, até que simples, sobre uma boneca de pano, vira essa franquia de terror que rendeu milhões e milhões? Vamos entender essa transformação. A mudança é gritante, né? Vamos comparar. Na lenda, o que a gente tem? Uma boneca Raggedy Ann, duas estudantes de enfermagem e supostamente o espírito de uma menina. Agora no filme, uma boneca de porcelana super sinistra, um jovem casal e um demônio ligado a satanistas. Hollywood não só adaptou, não, reinventou a história toda. E essa troca para uma boneca de porcelana foi genial, porque ela mexe com aquele nosso medo do que parece humano, mas não é, sabe? Foi uma escolha muito bem pensada para causar um máximo de impacto. E o mais impressionante, essa superprodução toda foi feita com um orçamento que, para Hollywood, é bem baixo. Só 6,5 milhões de dólares. Uma grana relativamente pequena para um filme que ia virar esse fenômeno todo. E o retorno disso foi absurdo. Mais de 257 milhões de dólares de bilheteria no mundo todo. Isso só mostra o poder de uma boa história de terror, mesmo que ela seja bem diferente da sua suposta origem. Mas, claro, como em toda boa lenda, sempre tem o outro lado da moeda. Agora, vamos entrar numa análise um pouco mais cética de tudo isso, das alegações sobre a Annabelle e também sobre os próprios Warren. Tem um professor de estudos religiosos, o Joseph Laycock, que traz um ponto de vista bem interessante. Para ele, a lenda da Annabelle não é uma questão de provar se é verdade ou mentira. É mais um estudo de caso fascinante sobre a relação entre a cultura pop e o folclore paranormal. Ou seja, a pergunta muda. Não é mais, isso aconteceu, e sim, como essa história evoluiu e por que ela mexe tanto com a gente. E essa análise crítica levanta uns pontos bem importantes. Por exemplo, os céticos dizem que o famoso Museu dos Warren, na verdade, era cheio de brinquedos e livros comuns, nada de artefatos amaldiçoados. Outro ponto, a ideia de boneca assombrada não é nova, existe há muito tempo. E, talvez o mais polêmico, a sugestão de que muitos dos mitos ao redor dos Warren podem ter sido, bom, criados ou pelo menos exagerados por eles mesmos para dar uma força na carreira.
Uma escritora de ciência, a Sharon Ahill, meio que resume a questão da falta de provas de um jeito bem direto. Ela diz que, para muitas dessas histórias, a gente não tem nada além da palavra do Ed. E sem prova, sem nada que possa ser verificado, a história da Annabelle fica nesse campo, né? Entre a crença e o folclore. E aí, como é que a gente junta todas essas peças? O brinquedo, a história paranormal, a versão de Hollywood, a visão dos céticos. O que tudo isso quer dizer no fim das contas? É aqui que a gente chega na grande conclusão. Um conto folclórico moderno nasce justamente desse choque. Pensa bem, um brinquedo infantil super comum, uma alegação paranormal contada por figuras muito carismáticas e a força gigantesca de um blockbuster de Hollywood. Uma coisa alimenta a outra e, no final, o mito que surge é muito, mas muito maior e mais assustador do que cada parte sozinha. Isso tudo deixa uma pergunta no ar para a gente pensar. Como é que um simples brinquedo vira um símbolo de terror? A história de Annabelle, desde a bonequinha de pano até o ícone do cinema, talvez mostre que, às vezes, o poder de uma boa história, quando é amplificado pela cultura e pela máquina de Hollywood, bom, esse poder pode ser bem mais forte e assustador do que qualquer fantasma de verdade.